aqui é porque realmente está decidida a mudar a sua vida através da minha. E eu vou te ajudar. Desligue do mundo ao seu redor. De nada vai adiantar você assistir essas aulas com a cabeça na televisão, escutando a conversa do marido ou fazendo alguma outra tarefa ali do seu dia a dia. Eu preciso de você 100% concentrada. Porque eu criei essas aulas, eu criei esse workshop para te ajudar a definir claramente os seus objetivos e ter sucesso na micro. E aí você pode se perguntar como? Através do autoconhecimento, das técnicas e do marketing. Sim, porque eu acredito que essas 3 coisinhas são os pilares fundamentais, essenciais para você ter sucesso com microblade. Serão 4 aulas liberadas no decorrer da semana, onde você vai ter desafios, exercícios. Eu vou te mostrar como definir claramente o seu objetivo na microblade, o que você precisa, o que você já tem à sua disposição, a seu favor e pode usar nesse seu propósito. Vou te ensinar a técnica sensacional de mapeamento facial que eu aplico nas minhas clientes para definir aquele design exclusivo antes de começar o procedimento de micropigmentação. Vou esclarecer também uma dúvida muito frequente a respeito do Tebori, que é um indutor manual, é a nossa ferramenta de trabalho. Muitas pessoas me perguntam se é possível aplicar outras técnicas com o Tebori ou se a gente só consegue o resultado na técnica fio a fio. E eu vou mostrar para você que sim, é possível aplicar a técnica esfumada, a técnica shadow line, tudo isso dentro desse workshop. E para que você consiga aproveitar 100% das aulas, eu sugiro que você clique no botão aqui abaixo e entre lá na comunidade que eu criei no Facebook para colocar os materiais, entregar os materiais complementares das aulas para vocês, além de saber sobre as dúvidas, o que vocês estão achando, o que vocês estão querendo. Vai fazer muito mais sentido se você também dividir as suas experiências e ver quantas pessoas também estão envolvidas nesse propósito que é ter sucesso na micropigmentação. Eu sou Bruna Souza, empreendedora, micropigmentadora, expert em microblade e autora do método Microblade Tornando Tebori. Já vou te adiantar que essa série de aulas é totalmente diferente de tudo que você tem visto por aí. Aqui não tem história triste. Aqui tem determinação, tá? Aqui a gente vai ter objetividade. Chega de perder tempo. Nós temos que aproveitar melhor o nosso tempo. Esse workshop foi criado para isso, para você se preparar nesse período de isolamento para o pós-pandemia, para quando tudo isso voltar ao normal, para quando tudo isso passar, você estar preparada para o que vai vir pela frente e conseguir se destacar dentro do mercado. Pense que o mundo deu um pause para você redefinir os seus objetivos, para você realmente entender o que você quer e aonde você quer chegar. Sinta-se grata por tudo isso. Se você realmente quer mudar a sua vida, entrar para a área que cresce mesmo nos períodos de crise, mas acha que você tem que investir muito, ou se você já é uma profissional, mas tem segurança em realizar a técnica, quer se aprofundar mais, quer aprimorar as suas técnicas, esse workshop foi pensado em vocês. Eu vou te mostrar que provavelmente a sua maior dificuldade em ser uma micropigmentadora, ela está dentro de você. Mas eu acredito em você, eu acredito que você pode sim ser a melhor micropigmentadora da sua cidade, que você pode sim se satisfazer fazendo aquilo que você gosta, que você pode sim ter reconhecimento profissional pelo seu trabalho. Só depende de você e isso está mais perto do que você imagina. Eu acredito porque eu já estive no seu lugar. Veja o meu exemplo. Eu trabalhei a vida inteira, desde os 14 anos, com vendas. Fui vendedora em loja de roupa infantil, balconista de papelaria, vendi seguro, vendi acessórios, trabalhei em concessionária, enfim. O meu dia a dia ele não era muito diferente de muita gente por aí. Pegar 3 condições para chegar no trabalho, aguentar aquele gerente, aquele chefe mala sem alça,
aquela carga horária que desmotiva qualquer pessoa. Eu entendo bem como é isso. E em 2016 eu dei uma surtada. Eu parei e pensei, o que eu tô fazendo aqui? Porque caiu a minha ficha de que só existem dois tipos de pessoas. Aquelas que correm atrás, vão em busca dos seus sonhos, e as que contribuem para o sonho de outra pessoa em troca de dinheiro. E eu não queria mais fazer parte desse segundo grupo. Mas ó, eu não tô te aconselhando a pedir demissão do seu emprego, tá? Porque foi exatamente o que eu fiz e não deu nada certo. Primeiro você precisa definir exatamente qual é o seu próximo objetivo profissional. Ter 100% de certeza daquilo que você quer. No meu caso, eu fui imatura, pedi demissão do meu emprego e o destino me pregou uma peça. Porque na mesma semana que eu assinei a documentação da dispensa, eu descobri que eu estava grávida. E foi a partir daí que eu comecei realmente a me perder. Sem conhecimento claro do que eu queria, eu fiz as piores escolhas. Acreditei nas pessoas erradas, fiz apostas erradas, coisas que não deram nada certo. Investi minha rescisão numa loja de moda praia, não deu certo. Montei um e-commerce, não deu certo. Nada dava certo, nada foi pra frente. Quando a minha filha nasceu, eu já estava falida, já estava descapitalizada, eu não tinha mais nada. A única coisa que eu queria era achar uma fonte de renda que eu pudesse conciliar com a maternidade, que eu pudesse fazer de casa, que eu pudesse ter como cuidar da minha filha. Mas eu não desisti. Se você é mãe, você sabe do que eu tô falando. A gente sempre dá um jeitinho. E foi então que eu conheci o marketing digital. Cuidar das mídias sociais de alguns conhecidos era uma boa ideia para aquele momento, que eu podia trabalhar de casa, podia cuidar da minha filha e eu sabia fazer. Eu tinha pouco, mas tinha conhecimento sobre as mídias sociais e sobre o marketing. Afinal, eu trabalhei com vendas a vida inteira. Era perfeito, não fosse por um único motivo. Ninguém queria me pagar. As pessoas não valorizavam o trabalho. A verdade é que a maioria das pessoas tem preguiça de entender sobre marketing digital. É bem mais fácil achar que é só postar no Facebook, postar no Instagram, e não é assim que funciona. Você precisa de estratégia, você precisa de conhecimento. E era isso que eu entregava para as pessoas. Eu acho que esse período de isolamento social está nos favorecendo nesse sentido, porque muita gente está sendo obrigada a se manter conectada e entender um pouquinho mais a respeito dessas ferramentas de internet. Se você parar para pensar, o que seria da gente nesse momento de isolamento social, de pandemia, se não existisse a internet, se não existisse esse mundo, esse leque de opções e de possibilidades online? É por isso que lá no meu curso completo, no método Microblade Dominando o Terror, eu criei um módulo inteiro só sobre marketing digital. Lá eu ensino a montar um perfil no Instagram do zero e caracterizar, colocar capinhas e tudo mais. Os aplicativos que você vai utilizar, que são favoráveis para micropigmentação, a maneira como você vai tirar as suas fotos, tudo isso é explicado e ensinado em um módulo de marketing digital no curso completo Microblade Dominando o Tremor. Mas enfim, eu comecei a trabalhar com marketing digital e eu cobrava um valor mensal pela consultoria. E aí o que acontecia? A galera me contratava, eu trabalhava, entregava o serviço ali em 30 dias e quando chegava o momento de receber o meu pagamento, eles vinham com aquela famosa permuta, que significa o quê? Eles queriam me pagar com o que eles estavam oferecendo ali, o serviço ou o produto que eles estavam divulgando na internet. E eu não podia, o que eu queria mesmo era dinheiro, era cash, era money, era o que eu precisava naquele momento. E aí eu meio que fui perdendo a esperança, minha filha estava crescendo, o desespero foi batendo e a água já estava ali batendo na bunda. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Porque, né, eu preciso resolver. E foi quando eu conheci uma micropigmentadora e as coisas mudaram completamente. A gente começou a desenvolver um serviço, ela era micropigmentadora e esteticista, e a gente estava construindo a proposta, né? Era construir uma audiência no Instagram, divulgar o trabalho, divulgar a profissional
que ela era e o serviço que ela entregava. E até aquele momento eu só tinha certeza do que eu não queria para minha vida. Foi a partir dali que eu comecei a pensar no que eu realmente queria. Porque o que eu não queria, eu já sabia e não tinha me ajudado em nada. Muito pelo contrário, fugindo daquilo que eu não queria, daquela profissão que não me agradava, sem planejamento, eu acabei piorando as coisas. E aí naquela situação, prestando a consultoria para a micropigmentadora, eu fui forçada a estudar a respeito do mercado, a respeito do público. Então eu comecei a entender e eu comecei a montar o meu plano, o meu objetivo dentro da micropigmentação. E eu pude perceber que aquela rotina que ela vivia era o que eu precisava naquele meu momento. Ela fazia os horários dela, ela tinha tempo para os filhos, ela atendia em casa, no estúdio que ela montou, mas em casa. Aquilo era perfeito para mim. E é claro, o fator determinante que é o lado financeiro de se trabalhar com micropigmentação. A micropigmentadora cobrava R$200. R$200 é o mínimo que a gente pode cobrar hoje. Um procedimento de micro varia de R$200 a R$900. Então ela cobrava o mínimo. Cobrando o mínimo, ela ganhava R$4.000 por mês, trabalhando 5 dias por semana e fazendo um procedimento por dia. Ou seja, com 20 procedimentos ao longo de um mês, procedimentos esses que ela levava 1h30 apenas para fazer, ela ganhava R$4.000. Se a gente alterar esse valor de 200 para 450, que é a média, a gente tem um salário de mais de R$9.000 trabalhando comigo. Mas eu já te adianto que se você entrar nessa só pensando no lado financeiro, não vai dar certo, não vai pra frente. A microblade é muito mais do que isso. E ao longo dessas aulas eu vou te mostrar o porquê. Você vai entender exatamente o que eu tô falando. Vendo um dos atendimentos que ela estava fazendo ali naquela rotina, porque eu estava trabalhando ali ao lado dela, eu presenciei uma das cenas que mais me impressionaram. Uma pessoa que havia feito o procedimento e que, ao se olhar no espelho, com as sobrancelhas já micropigmentadas, começou a chorar, se emocionou de tanta felicidade por ter conseguido restabelecer a autoestima. Foi mágico, foi muito bonito, foi muito gratificante poder ver aquilo me chamou muito a atenção e só reafirmou o que eu já sabia, que eu tinha que tentar, que eu tinha que ir atrás e ir em busca de me tornar uma micropigmentadora, que era aquilo que seria a minha profissão. Eu tinha encontrado exatamente o que eu estava buscando há anos e anos atrás, que é fazer a diferença na vida das pessoas, é você mudar o dia de alguém, é você plantar, nem que seja uma gotinha de felicidade naquela pessoa. E eu determinei que eu ia fazer aquele curso. Eu determinei que eu ia ser uma micropigmentadora. Eu me vi lá, eu imaginei todas as coisas que eu ia fazer, todas as vidas que eu ia impactar. Só tinha um problema, eu não tinha R$1 na conta. E quando eu parei para pensar nisso, eu travei. O curso custava R$2.600, o dermógrafo, sei lá, 2.000 e pouco. Tinha maca, tinha material, tinha pigmento e eu fiquei pensando, falei, gente, como eu vou fazer? Me incomodava profundamente, mas o dinheiro que eu ganhava não dava para pagar. Então eu fui obrigada a pedir emprestado para o meu marido. Pois é, eu sonhava com um dia em que eu ia ter essa independência financeira e que não ia precisar pedir mais nada para ninguém. Mas já que eu tinha que pedir, eu coloquei isso como investimento. Falei, olha, você investe em mim e eu vou te devolver. Eu não consigo mensurar ainda o tempo, mas eu vou te devolver. E aí uma parte ele me emprestou e a outra parte, adivinha só, paguei com a permuta, é isso aí. Eu acabei trocando uma parte pelos serviços, uma parte dos valores que eu precisava ali pelos serviços de marketing digital. Quer dizer, eu dei os meus pulos, eu dei o meu jeito.
É claro que meu marido não estava nada confortável com aquela situação, não queria investir, porque eu já tinha feito uma série de coisas que não tinham dado certo e a minha credibilidade estava como? No zero, né? Ele não acreditava em mim, a verdade é essa, mas eu acreditava, eu tinha certeza. Porque tudo que eu tinha feito antes foi sem planejar, foi sem pensar, foi por impulso. Agora aquilo ali tinha dois fatores. Primeiro que eu estava me planejando, eu estava me organizando para aquilo. E segundo, que aquilo tinha me impactado de verdade. Eu tinha visto como a microblade muda a vida das pessoas. Tanto da micropigmentadora, da profissional, quanto da cliente. É como se eu tivesse visto aquela situação toda de fora da caixa. E aquilo fazia muito sentido para mim. Então eu acreditava que eu conseguiria, que eu ia dar a volta por cima através da microblade. E eu fiz o curso. Graças a Luana Diniz, que foi quem me apresentou a esse mundo da micro, eu consegui o meu certificado. Um certificado que me encheu de orgulho. Mas eu sabia também que aquele não seria o único. Eu queria me especializar. E quando eu comecei na profissão, peguei o meu certificado e comecei a fazer micro, o meu maior medo era em não conseguir comprar todos os materiais, não conseguir ou comprar e ficar ali muito tempo pagando, porque só o dermógrafo era mais de 50% do material todo. E aquilo me preocupava bastante. E eu me identifiquei já de cara muito melhor com o Tebori do que com o dermógrafo. E eu consegui perceber que eu não precisava do dermógrafo para nada, que eu tinha que me concentrar no Tebori, assim eu economizaria nos materiais e conseguiria aplicar todas as técnicas que a gente faz com o dermógrafo, desde olhos até lábios, auréolas, tudo pode ser feito com o Tebori, custando muito menos. E foi assim que eu fiz. Ao invés de investir R$2.000 no dermógrafo, eu aprendi, eu busquei uma especialização em Tebori e desde então eu tenho economizado bastante trabalhando com o indutor manual. Só que quando eu fui buscar essas especializações, eu me deparei com algo muito estranho. Como eu tinha vivenciado o meu curso de forma individual, a minha professora, ela trabalhava dessa forma, ela dava os cursos individualmente para as pessoas, né? Eram aulas particulares. Eu ainda não tinha vivenciado cursos em turmas e foi bem estranho para mim. Eu lembro que eu entrei na internet, comecei a pesquisar e apareceu lá um anúncio. 3 dias intensos de conhecimento, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E eu fiz a inscrição e fui participar. Quando chegou lá, realmente são 3 dias muito intensos, mas não era nada daquilo que eu estava pensando. E foi quando caiu a minha ficha de que esses métodos tradicionais de ensino, de cursos de 3 ou 4 dias, não funcionam. Por quê? Você chega lá, tem bolo, tinha bolo, tinha taça com meu nome, tinha champanhe, tinha bexiga. Quer dizer, era um evento na verdade, né? E tudo que foi passado ali, aquela avalanche de informação, porque 3, 4 dias não é o suficiente para você aprender uma profissão completamente. Eu comecei a perceber que não ia rolar. E a maioria das pessoas com quem eu conversava também se sentia insegura, sentia que faltava algo. Naquela situação eu percebi o seguinte, aquele valor exorbitante que eu tinha pago, porque não é barato, né? Os cursos variam de 3 a 5 mil reais, 4 dias de curso. Então aquele valor que eu tinha pago eu paguei na realidade para vivenciar, para viver um evento, né? Um evento luxuoso e tudo mais. Mas não para aprender uma profissão realmente. E eu fiquei muito chateada com isso. E foi o que me impulsionou a pesquisar mais e a criar um método que fosse melhor do que aquilo ali. Essa insegurança, falta alguma coisa, muita informação, a gente precisa de suporte. E o que acontecia depois dali? Você era esquecido, né? Aquele professor famoso, enfim, nunca mais fala com você depois do curso. E as dúvidas, aquilo
do dia a dia, aquilo que você vai pondo em prática, aquelas dúvidas que vão surgindo quando você realmente vai fazendo o procedimento no dia a dia, elas não eram esclarecidas, porque não tinha suporte, não tinha jeito. E observando essas pessoas, eu também pude perceber que tem muita gente que não sabe realmente o que quer, não sabe por que tá ali, que investe tempo e dinheiro em coisas que não vão fazer sentido fora dali, fora daquele ambiente luxuoso. Pessoas que estão vivendo o momento, que querem o momento da micro, aquele momento do champanhe, do bolo, das bexigas, mas que não estão empenhadas, não estão dispostas a viver ali o dia a dia da profissão de micropigmentadora. E aí, estudando, eu criei o meu próprio método de ensino, que é o curso Microblade Dominando o Tebore, com base em 3 pilares fundamentais essenciais, que são o autoconhecimento, técnica e marketing. Você me ouviu falar de técnica, você me ouviu falar de marketing e deve estar se perguntando aí agora, mas e o autoconhecimento? Onde entra em tudo isso? Eu acho que é o principal, porque a maioria das pessoas nem sabem o que elas querem, não sabem onde elas querem chegar. Vê lá um evento legal, bacana, como eu acabei de falar agora, eu quero participar disso, mas quer participar disso para quê? Porque quais são as suas razões? Aonde você quer chegar? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vai servir. Já dizia o gato de Alice no País das Maravilhas. Quando você sabe exatamente aonde você quer chegar, ninguém vai te parar. Bom, agora você já sabe um pouco da minha história, da minha vida. Você pode perceber que a micro foi um divisor de águas, em que eu perdi muito tempo sem saber para onde ir, sem ter um objetivo claro do que eu queria e de onde eu queria chegar. Por isso, eu criei esse workshop, para te ajudar a definir claramente esse seu propósito na micro e te ajudar a chegar lá. Então, coloque na sua cabeça e principalmente no seu coração. Você pode sim ser a melhor micropigmentadora da sua cidade. Você pode sim ser muito reconhecida profissionalmente pelo seu trabalho, pela admiração que as pessoas podem ter pelo seu trabalho, mas você vai precisar agir. Ficar parada não vai te levar a lugar nenhum. Se você tiver sempre as mesmas atitudes, você vai ter sempre os mesmos resultados. Mas você pode contar comigo e a primeira coisa que você vai fazer é pegar papel e lápis, porque a gente vai agora definir esse objetivo claramente. Eu vou te dar dicas para você colocar no papel e conseguir determinar exatamente aonde você vai chegar na Microblade. Eu só te peço uma coisa, faz isso concentrado. Dedica algumas horas nesse exercício. Não vale simplesmente escrever no papel, quero ser uma micropigmentadora. Se você já tivesse alcançado esse propósito de ser uma micropigmentadora, como seria o seu dia? Desde o momento que você levanta até o momento que você vai dormir. Como seria acordar sem horário, sem o despertador ali bombando na cabeça? Como seria ir até o trabalho? Quem você encontraria? Como é o seu ambiente de trabalho? Como seria atender as pessoas, as suas clientes? Como seria voltar para casa? Como seria chegar em casa mais cedo? Como seria o dia perfeito para você se você já tivesse alcançado esse objetivo? A segunda dica é escrever tudo em termos positivos. Lembra que eu te falei que eu já sabia exatamente o que eu não queria e isso não me ajudou em nada? Pois é, você não tem que falar do que você não quer, você precisa falar do que você realmente quer. Então, expresse isso em termos positivos. Tenta eliminar a palavra não. A terceira dica é você ser o mais específica e detalhista possível. Coloca detalhes, você chegando no seu ambiente de trabalho, bem decorado, aconchegante, tem verde, não tem? Que cheiro você está sentindo, aquele cafezinho sendo coado para sua cliente? Coloca detalhes, vive isso, usa todos os seus sentidos para descrever como se você já estivesse vivendo, como se você já estivesse lá. Sua felicidade
Os seus objetivos, eles dependem única e exclusivamente de você. E aí você pode se perguntar, por que eu vou fazer tudo isso? Você precisa saber como funciona as coisas no seu mundo de dentro para fora. Tudo no mundo, para acontecer no mundo externo, ele precisa primeiro acontecer dentro da gente. E uma coisa, ela só pode ser concreta, só pode ser concretizada se antes ela estiver nítida e claramente na sua cabeça. Quando você faz uma clara representação daquilo que você quer na sua mente, automaticamente você está programando o seu cérebro e o seu corpo para ir em busca dessa meta. Mas calma, tem um PDF para te ajudar entre os materiais complementares e eu espero de verdade que você realize esse exercício. Se você ficar parada, se você não fizer nada, depois não adianta reclamar. O que eu tô falando para você é testado e comprovado. Eu tô extremamente curiosa para saber o que você tá achando de tudo isso que eu tô falando. Então vai lá na comunidade e me conta, faz o exercício e expõe, dá uma olhada no que a galera tá achando também. Vai ser muito bom a gente trocar essas ideias, porque tudo isso é só o começo. Na segunda e próxima aula, a gente vai ter desafio, vai ter a continuação desse exercício que é revelador e eu vou te dar um presentaço. Eu vou te mostrar o mapeamento facial, a marcação do design que eu uso nas minhas clientes de microblade. Afinal, o design é 70% da micro. Se você fizer um design ruim, um design bosta, para falar um português correto, vai sair uma micro ruim, uma micro meleca. Então fica comigo. Na terceira aula a gente vai falar sobre debore e eu vou te mostrar como é que é feita a técnica de esfumar, a técnica Shadow com debore. Muitas pessoas me perguntam se isso é possível e na terceira aula do workshop eu vou mostrar para vocês que é. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Se eu te ajudei um pouquinho, eu já estou super feliz. Não esquece de fazer o exercício e de colocar lá na comunidade o que você está achando. A gente se vê na segunda e próxima aula.